estamos aqui, né? E é um privilégio estar aqui, servindo a Cristo com esta igreja, com os irmãos, aprender mais sobre a palavra de Deus. Meu nome é Antônio José Oliveira, estou acompanhado da minha esposa Fátima, está comigo. Nós somos casados há 29 anos, moramos em São Paulo, temos 2 filhos, o Abner tem 25 anos de idade, a Juliana tem 21 anos de idade. Eles não estão conosco hoje ainda, porque eles estão em época de provas, de finalização de semestre, então eles estão correndo uma série de coisas. Minha filha estuda veterinária e meu filho arquitetura, já está terminando agora, então eles estão ainda na correria, mas com certeza não faltará oportunidade de eles estarem conosco ainda pela próxima vez. Como eu disse, eu sou pastor hoje numa igreja na Zona Sul de São Paulo. Sou pastor numa igreja na Zona Sul de São Paulo, no bairro de Americanópolis. Minha primeira formação não é em teologia, sou administrador de empresas, tenho especialização ou pós-graduação na área de marketing. Posteriormente ingressei no seminário, e aí depois no seminário fizemos ali o nosso mestrado em Ciência da Religião, e hoje estamos cursando o Magister Divinities no Andrew Jumper, na área de estudos pastorais e missões urbanas. Eu sou ordenado desde 2005, pastor, e sou professor universitário. E eu quero esclarecer algumas coisas que eu disse ontem aqui, porque alguém me disse assim: pastor, o senhor é professor, só dá aula todos os dias? Eu falei, não dou aula todos os dias. Muito pelo que Deus me chamou para ser pastor, não professor. Eu uso as minhas folgas, ou a minha folga, para dar aula. Eu sou professor da Universidade Paulista, lá no campus Marquês de São Vicente, que fica ali na Barra Funda, ali no município de São Paulo, né? Então estamos lá já há 10 anos como professor. E sou grato a Deus pela oportunidade de não só trabalhar na igreja, mas trabalhar fora da igreja. Porque lá na universidade todos sabem que eu sou pastor. Isso é muito bom. Muito bom, porque ali temos a oportunidade também de sermos professor, mas ao mesmo tempo de pregar o Evangelho. E pela graça de Deus, a universidade com a qual eu leciono me dá toda essa liberdade e oportunidade, né? E assim, estamos aqui servindo a Cristo. Vamos começar? Hoje, meus irmãos, eu gostaria de abordar um assunto muito importante para nossas vidas com Cristo, né? Um assunto muito providencial e importante nos dias de hoje. Dias em que nós temos notoriamente visto a igreja contemporânea passando por uma crise. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente a igreja, ela de certa maneira, ela não tem sido, em algumas ocasiões, relevantes aonde ela se encontra, e às vezes a igreja não tem sido relevante em algumas situações em que a sociedade se encontra. E isso tem uma explicação. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias o amor esfriará e muitos apostatarão da fé. Isso, além de ser uma indicação profética de Paulo a Timóteo, inspirada pelo Espírito Santo, e que vemos que é uma realidade hoje, mas, ao mesmo tempo, isso nos serve também de um alerta onde nós deveríamos então pensar assim: como está a minha relação com Deus?
Se a Bíblia diz que nos últimos dias acontecerão essas coisas, como é que está a minha vida com Deus? E esse tipo de reflexão, ela é extremamente importante em todo o tempo da nossa vida e da nossa caminhada com Cristo. Porque sabemos que o nosso coração é enganoso e sabemos que muitas vezes nós preferimos fazer aquilo que não devemos fazer do que aquilo que devemos fazer como crentes. Então, o tema de hoje, creio que seja um tema providencial para nós. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, meu irmão? Eu quero abordar com os irmãos esta manhã sobre crescimento espiritual, ok? Creio que seja um assunto de extrema importância e urgência para a igreja como um todo, para nós todos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer com você, para que nós possamos abordar de uma maneira bem inicial a respeito deste tema. O que acontece quando um bebê não cresce? Eu sempre fui uma pessoa muito, na infância, muito ruim para comer, né? Eu não comia quase nada. E era difícil. Meus pais sofriam com isso. E eu sempre ouvia aquela frase da mãe que fala para nós assim: você tem que comer, senão você não vai crescer. Não é assim que a mãe fala para o filho? Então, o que acontece quando se um bebê não cresce? Se uma criança não cresce? O que acontece? Bem, sabemos que no aspecto físico, essa criança, nas suas habilidades mentais e motoras, elas são afetadas. Isso é claro, né? A desnutrição, ela comprova isso, né? O corpo médico, a literatura médica diz claramente os efeitos maléficos da desnutrição. E a desnutrição, ou seja, a falta de alimentação, a criança não cresce. E se ela não cresce, exatamente ela tem habilidades mentais e motoras comprometidas, né? Isso no aspecto físico. Mas, e se nós olharmos o crescimento no aspecto espiritual? Aquela pessoa que não lê a Bíblia, não ora, aquela pessoa que não frequenta quase o culto, aquela pessoa que não se dispõe a tirar o seu momento de devoção a Deus, de adoração a Deus, de comunhão com Deus. Então, num aspecto da vida espiritual, Paulo, ele diz claramente que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, no aspecto da vida espiritual, nós também teremos prejuízo se não crescermos. Nós teremos derrota espiritual, com certeza. Nosso ânimo espiritual esfriará. Viveremos uma vida cheia de altos e baixos. O aspecto da culpa, ele sempre crescerá na vida daquele que não tem comunhão com Deus. Hostilidade, aquela pessoa hostil no sentido de que ela, como não tem comunhão com Deus, ela é aquela pessoa que reclama de tudo, reclama de todos, e uma pessoa extremamente rebelde, não entendendo aquilo que ela é e aquilo que Deus fez na vida dela. E depressão. É incrível que a depressão é o resultado de um esfriamento espiritual. Alguns podem dizer, mas pastor, lá no primeiro livro dos reis, Elias era um homem que orava e fazia parar
de chover, orava e chovia de novo. Elias era um homem que foi trasladado no céu por um carro vindo do céu. Elias era um homem usado por Deus, é verdade. Mas veja que quando Elias ele teve um momento em que ele estava fugindo da rainha Jezabel, ou seja, da mulher de Acabe, que queria matá-lo, ele pede para Deus, desejando a morte. Interessante. Mas por quê? Porque Elias, naquele momento, ele estava passando por um problema depressivo. E com certeza Deus então trata com Elias naquele momento. E muitos crentes com quem eu tenho aconselhado, eu identifico que a primeira coisa que esse crente, quando ele chega para um aconselhamento, e você vai perguntando, trabalhando com ele, você percebe claramente que a primeira coisa desse crente que está com um problema de depressão é que houve um esfriamento espiritual. Ele já deixou de ler a Bíblia, já deixou de orar, já deixou de frequentar assiduamente ou frequentemente os trabalhos da igreja, principalmente os cultos, e você percebe claramente então que alguns sintomas da depressão nessa pessoa, resultado de uma vida espiritual extremamente arrefecida. Bem, mas dentro do aspecto de crescer, por que então os crentes devem crescer? Nós dissemos lá agora há pouco sobre os perigos do crente que não cresce espiritualmente. Mas por que os crentes devem crescer? O que me deve levar a crescer? Bem, a própria Bíblia nos ensina a crescer espiritualmente. Um exemplo de crescimento está aí em Lucas capítulo 2, verso 52. Você quer dar uma abridinha na sua Bíblia? Lucas 2, 52. Eu gostaria que os irmãos participassem, tá? Eu não queria ficar aqui apenas falando sozinho, mas eu acho tão importante a participação dos irmãos na escola dominical. Então eu quero pedir para alguém, por favor, ler o versículo 52. Qualquer irmão ou irmã, fiquem à vontade. Versículo 52 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Por favor. É interessante. Jesus crescia, não só em estatura, mas em que mais? Sabedoria e graça. Peraí, pastor, Jesus não é Deus? Sim. Mas não podemos esquecer também que Jesus, ele é homem. 100% Deus, 100% homem. O que a teologia chama de união hipostática, é uma palavra estranha, hipostática, né? Mas a união hipostática, ou seja, a doutrina das duas naturezas de Cristo, mostra claramente que Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem. E nesse sentido, Lucas aqui, ele traz luz para o nosso entendimento, no sentido de que aqui está mostrando a natureza humana de Cristo. Então, é importante nós vermos que nessa natureza humana de Cristo, ele crescia em sabedoria e graça. Então, por que crescer? Porque o nosso modelo, o nosso padrão, que é o nosso Senhor Jesus, ele nos mostrou que ele também cresceu na sua natureza humana. Mais ainda, vamos lá. Por que é um mandamento? Nós temos o modelo e temos o mandamento. O mandamento está lá em 1 Pedro,
quando Pedro escreve sua primeira epístola, capítulo 3, verso 18. Mais uma vez, eu peço a colaboração de um irmão, uma irmã, para ler o versículo 18 desse capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Por favor. Isso. Opa, um momentinho. Desculpe, é a 2 Pedro. A referência está errada. Acontece, viu, meus irmãos? 18, isso. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Crescei. Este verbo, no grego, está no imperativo. Imperativo é uma ordem. Na verdade, Pedro está dizendo para esses irmãos: cresçam. E veja que Pedro, ele está falando com a autoridade de um apóstolo, daquele enviado por Deus em nome de Cristo, com autoridade apostólica, inspirado pelo Espírito Santo a escrever esta epístola e dando uma ordem: crescei. Crescei na graça e no conhecimento. Ora, o que é conhecimento aqui? Aonde eu busco o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aonde? Na palavra. Percebe? Então, na verdade, a vitamina do crente, além da oração, é a palavra de Deus. O crente, ele tem esses dois elementos importantes na sua vida no crescimento espiritual: a oração e a palavra. Vamos lá, mais ainda. E como dissemos, porque devemos ser semelhantes a Cristo. E um texto muito providencial aqui é esse, quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, igreja com a qual Paulo nunca esteve lá e nunca conheceu ninguém de lá. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho, para que nós sejamos moldados como Cristo é. Cristo é o nosso padrão. É o Senhor Jesus o nosso padrão de vida, de viver com Deus. Ele é o nosso único padrão. Desculpe, eu não entendi a pergunta. Ah. Os mortos? Para que fim foi? O irmão está falando daquele texto de Pedro que diz que foi e pregou em espíritos em prisão, é isso? De Pedro? Tá. Os mortos, sim, os mortos outrora nos seus pecados, né? Certo? É isso mesmo? Que nós também estávamos mortos. E por causa de Cristo hoje somos, ou estamos, vivos. E vivos para viver uma vida conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós nos tornemos o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Olha que interessante. Olha que interessante. Fomos chamados para que Deus, através da sua graça e ao mesmo tempo
do momento em que o crente começa, por meio do conhecimento, de crescer espiritualmente, de ter uma vida de comunhão com Deus, Deus trabalha no coração desse salvo para que ele seja conforme a imagem do seu Filho. Portanto, por que nós devemos crescer? Primeiro, porque Cristo, ele nos deu exemplo. Segundo, porque é o mandamento. E terceiro, porque Deus nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. É isto. Agora, nesse processo de crescimento espiritual, um nome interessante, processo de crescimento espiritual. A Bíblia dá um nome para isso. E o nome é santificação. Só que o processo chama-se santificação progressiva. Por que isso? Porque quando Deus nos chamou, quando Deus nos salvou, quando Deus nos regenerou por meio de Cristo, onde o Espírito Santo aplica essa obra regeneradora e salvadora nos eleitos de Deus, a princípio, as coisas elas não mudam assim num estalar de dedos. É um processo. É um processo no qual o crente ele vai passando para um crescimento. Então, o homem natural, ele então, por meio de Cristo, João 3,16, né? E Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E este homem então, por meio do sacrifício aplicado de Cristo no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, esse homem então, ele é agora um regenerado. E ele então começa a sua caminhada com Deus. Entretanto, as coisas neste mundo, elas não são perfeitas. As coisas neste mundo, elas não são perfeitas. Porque o que temos neste mundo? Pecado. Este mundo ainda tem a ação do pecado nele. E em algum momento esse crente então, ele cai. Estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a cair. Eu estou dizendo a cair. Na primeira epístola de João diz que aquele que vive na prática do pecado, ele não conheceu a Deus. O crente ele não vive na prática do pecado, mas o crente ele pode ter um deslize sim. Porque a mesma epístola de João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque ele diz, filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas caso haja um tropeço, lembre-se, existe um advogado, o advogado eterno, que está ali, junto ao Pai, intercedendo. Então veja, existe a possibilidade do crente cair, mas não viver em pecado. E então, ora, como a própria epístola, a primeira epístola de João diz, 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, continuamos a crescer. Continuamos a caminhada com Cristo. Podemos cair de novo? Sim. Mas ao cair de novo, temos lá, Mateus 5, 28, 29 e 30. Que o Evangelho segundo Mateus nos diz o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-os, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que a partir do momento que eu percebo que a minha vida, eu erro e eu tenho dificuldades de continuar, ele está dizendo, você precisa renunciar esses desejos, ou seja, abandonar essas coisas. E a única maneira que nós devemos abandonar estas coisas é confessando os pecados. E cada vez mais buscarmos, pela palavra e pela oração, nos aproximarmos de Deus. Deixar essas coisas, abandonar essas coisas. E continuar. Até o momento em que lá, como Paulo fala em Efésios 4, versículos de 11 a 16, e eu peço para um irmão, uma irmã ler para nós, por favor. Uhum. Isso. Isso. Então veja, a partir do momento que eu busco o crescimento espiritual, o intuito de tudo isso é chegar naquilo que Paulo está dizendo. Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, sermos crentes maduros. E não sejamos como meninos arrastados pelas circunstâncias, ou de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Percebe a importância do crescimento espiritual? E não só para isso. E ele diz, cresçamos para que nós possamos servir melhor ao corpo, servir melhor à igreja. A maturidade espiritual, ela é algo fundamental para uma igreja que busca ser luz do mundo e sal da terra. E é exatamente isso que a santificação progressiva propõe, que nós cresçamos. Pois não? Uhum. Sim. E na igreja é diferente. Quanto mais maduro, mais serve. Mais você serve. Exatamente. É isso mesmo. Eu fico imaginando, às vezes, e eu estou colocando aqui, porque acontece só lá na igreja onde eu sou pastor, tá? Eu sei que aqui essas coisas não acontecem, tá bom? Às vezes você vai falar com o irmão, alguma coisa trivial que o irmão esteja fazendo e que não está de acordo com a
a palavra de Deus, mas a coisa é corriqueira, trivial. E você fala com o irmão, às vezes, fala, meu irmão, não faz assim, não é bom para a sua vida com Deus, não é correto para o seu testemunho pessoal. Aí aquele irmão já fica todo cheio de não me toques com aquele que falou com ele. Não vou falar mais com ele. Ou então, um irmão que está, de uma certa forma, passando por um período difícil na vida, às vezes ele passa pelo outro e não dá o bom dia. Por exemplo. Aí o outro, tá vendo? Ele não deu bom dia para mim. Então fica essas rusguinhas, essas coisinhas dentro da igreja. Mas eu estou dizendo isso que acontece só onde eu pastoreio, tá? Aqui eu sei que não acontece, tá bom? Tá bom? Às vezes, a gente discute, não estou dizendo pontos principais doutrinários, não é nada disso. Pontos principais doutrinários da nossa confessionalidade são inegociáveis, meus irmãos. Inegociáveis. Eu não negocio nada dentro da nossa confessionalidade que esteja sobre a luz das Escrituras. Eu não negocio. E nenhum crente deve negociar. Tá bom? Porque um dia, na profissão da nossa fé, nós dissemos que nós subscrevemos a confissão de fé. Então, são pontos inegociáveis. Mas às vezes, entre nós, às vezes a gente perde coisas assim, a gente trabalha em coisas assim, dentro de questões tão pequenas. E às vezes existe celeumas, problemas de relacionamento, atritos, com coisas tão pequenininhas. É interessante, né? Isso mostra que nós precisamos fazer um autoexame e dizer, não, eu preciso crescer espiritualmente. E eu vejo essas coisas, às vezes, na igreja, e eu fico pensando como nós, muitas vezes, temos atitudes de meninos e não de homens. É engraçado. Mas são coisas que a gente fica pensando apenas, né? E refletindo conosco mesmo. Tá? Bem, santificação bíblica ou santificação progressiva. Quais são as características? Bem, primeira coisa, a santificação, ela não é uma ação humana. Não depende primeiramente de mim, mas é uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida do crente. Como? Veja lá. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Só está o versículo 2, mas eu vou pedir para o irmão ou minha irmã ler os versículos 1 e 2, por favor, para nós entendermos melhor. Os irmãos entenderam este versículo 2? O que quer dizer limpa-o para que lhe dê mais fruto ainda? Você entende isso? Uma das coisas que eu aprendi com meu pai foi cuidar de videira. O meu pai, ele é descendente de portugueses, e na casa dos meus pais sempre teve videira, pé de uva. E uma das coisas que eu aprendi com meu pai foi cuidar de videira. E ele diz assim, a videira, quando ela dá a uva, você tira os cachos. Chega um tempo que as folhas caem, secam, ela fica quase sem folha. Obrigado, filho. Fica quase sem folha. Você tem que ir lá com um canivete, uma faquinha. Você tem que pegar todos os ramos da videira e raspá-los, porque ele vai criar uma espécie, ele cria uma espécie de casquinha nos ramos. Você tem que raspar. E conforme você raspa, você vai o quê?
de certa maneira, ferindo a casca externa do ramo, do galho. E meu pai fala que a videira precisa chorar para que no ano seguinte ela venha a dar mais cachos de uva do que ela deu no ano anterior. Ou seja, tirar todas as impurezas do galho, raspar toda aquela casca que fica como casca velha no galho. Os irmãos estão entendendo que às vezes a gente passa por provações, por lutas na nossa vida? Muitas vezes Deus permite isso para que nós sejamos raspados, para que de nós possamos, como diz Tiago, tendo alegria em toda provação, sabendo que a provação nos faz sermos ou termos mais fé. Raspar. E o pai faz isso porque ele ama o filho. Qual pai que não ama o filho que o discipline? Todo pai que disciplina o filho é porque ele o ama. E Deus faz isso conosco da mesma maneira. Raspa. E Jesus está dizendo: você é meu, você está ligado em mim, eu sou a videira. Vocês são os ramos, vocês estão ligados em mim. Mas vocês estão sendo trabalhados pelo agricultor que é o meu pai. Primeira coisa. Segunda coisa. O filho. Efésios 5:26, que o filho, por meio da palavra, o que ele nos faz? Ele nos lava. E lavar tem o sentido de limpar, purificar. Então, por meio da palavra, ele trabalha no nosso coração, para que, como Paulo está dizendo aqui em Efésios, pela palavra ele apresente a sua igreja de que maneira? Sem mácula, gloriosa. Então, o Pai trabalhando nos nossos corações, o Filho trabalhando junto com o Pai pela palavra e o Espírito Santo, que vai trabalhando na nossa vida, aplicando a palavra de Deus no nosso coração para que nós sejamos cada vez mais maduros na nossa relação com Deus. Quer ver só? Quem pode ler o versículo 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Exatamente. O Espírito, ele aplica a palavra. Então o Pai, ele trabalha na nossa vida, o Filho pela palavra e o Espírito Santo aplicando essa palavra em nós. A Trindade age na nossa vida em todo o tempo, neste processo de crescimento espiritual. Por isso, e não à toa que Paulo, como aprendemos ontem, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo isso e ele está preso. Paulo, de onde vem seu contentamento? Meu contentamento não vem daquilo que eu estou passando, mas o meu contentamento vem de Deus. Não é um sentimento do meu coração, mas é um trabalho, uma obra que Deus faz na minha vida para que eu contemple as magnitudes, a maravilha daquilo que Deus tem feito na minha vida, e é por isso que eu sou alegre. E no caso da santificação progressiva, a mesma coisa. Senhor, está doendo? Eu preciso raspar isso. Eu preciso tirar isso de você. Veja na palavra.
E eu olho na palavra. E por meio da palavra, Cristo se revela, dizendo o que Ele fez por mim. E naquilo que eu preciso então responder a essa obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz. E como responder ela? O próprio Espírito Santo, Ele aplica essa palavra no meu coração para que eu responda de uma maneira positiva a esse processo de santificação. Então veja que todo o processo é Deus agindo na vida do homem e o homem em obediência respondendo a esta ação divina. Porque se dependesse de nós, seria muito difícil nós procurarmos a santificação. Por isso eu vejo na graça, não só o processo da salvação, mas o processo da santificação também. Então, de outra forma, se eu buscar eu mesmo, pelos meus próprios meios, querer ser uma pessoa boa, o que vai acontecer? Ou seja, se eu negligencio a obra da Trindade na minha vida, falo, não, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa boazinha, então eu vou fazer só boas ações. O que eu estou criando? Um crente maduro? Não, eu estou criando quem? Um fariseu. Pode, meu irmão, fica à vontade, irmão. A visita sou eu. Isso mesmo, muito bem, meu irmão. Que é o nosso modelo e ao mesmo tempo o nosso Senhor, né? Pois não, meu irmão. Ah, sim. Certo. Certo. Sim, exatamente. Porque ele precisa arrancar aquilo que está de sobra, que está afetando, e o novo está por baixo. Ele precisa arrancar aquele bico que tem, porque o novo está por baixo. E é um processo doloroso. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Eu tive a experiência de 5 anos de capelania hospitalar no Hospital do Servidor Público. E nesses 5 anos eu vi como Deus trabalhou na minha vida. Na minha vida. Nós íamos fazer visitas às pessoas, levar o evangelho em leito de leito. E lá a capelania o pessoal só me colocava em lugares bons. Era doenças infecto-contagiosas, era setor de queimados, quem mais? O setor de hematologia, as pessoas que estavam fazendo tratamento também com oncológico, né, de câncer. Só lugares bons eles me colocavam. Pastor, dá para você ir para lá? E um dia eu conheci o Samuel. O Samuel, menino de 10 anos de idade, e ele estava empilhando pipa na rua, ele perdeu os 2 braços. A linha caiu no fio de alta tensão, ele sofreu um forte choque, teve os 2 braços queimados e infelizmente tiveram que amputar os 2 braços dele. E eu cheguei lá a pedido do andar pediátrico, fui lá e tinha uma mãe lá sentada. E aquela mãe chorando, crente, uma senhora de uma igreja, e ela queria falar com o pastor. Cheguei lá, peguei a situação desse jeito, de surpresa,
E a pergunta que ela me fez foi: pastor, aonde estava Deus quando aconteceu isso com meu filho? São coisas que a gente tem que aprender. E pela graça de Deus, e aí eu digo, pela graça de Deus, eu respondi: ele estava da mesma maneira junto com o seu filho, como ele estava com o filho dele morrendo na cruz. Oramos, choramos, conheci o Samuel, conheci a mãe dele, e aquela palavra, pela graça de Deus, foi um consolo para aquela mulher, porque ela começou a entender que Deus tinha um propósito naquilo. E essas coisas a gente vai vendo e vai crescendo. Crescendo porque nós vemos que nós somos muito frágeis, não temos o domínio do futuro, não temos o domínio do tempo, e só mesmo a graça de Deus para cuidar de cada um de nós. E é entender que neste mundo aqui nós não levamos nada. E a nossa esperança não está aqui, mas no amor de Cristo, que estará conosco eternamente. Não? Mas é isso, vamos lá. Eu não sei quanto tempo eu tenho, meus irmãos. Desculpe, é 10h05. É 10h40? Ah, então tem algum tempo. Os irmãos estão cansados? Tranquilo? Ok, vamos lá. Vimos a ação da Trindade, mas da mesma maneira que tem a ação da Trindade de Deus, temos também a responsabilidade humana. A responsabilidade humana, ela trabalha junto com a soberania de Deus. Ou seja, Deus ele é soberano, mas nós também somos responsáveis por aquilo que fazemos. E a Bíblia nos ensina isso. E então temos aqui a nossa responsabilidade na santificação progressiva, a ação do homem. Então a primeira coisa, Deus trabalha na nossa vida, mas a nossa parte, o que nós devemos fazer? 2 Coríntios 7, 1. Um irmão, uma irmã, por favor, leia, por favor. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Percebe? Paulo dizendo: purifiquemo-nos. Mais uma vez o apóstolo está dando uma ordem. E ao mesmo tempo ele está dizendo da necessidade que nós temos de nos purificar de toda impureza, tanto da nossa carne, quanto também do nosso espírito. Então nós temos a responsabilidade de buscar a santificação. A santificação é uma ação divina na nossa vida, mas nós também temos a responsabilidade de buscar a santificação. Exercitando a piedade. É isso que diz. Veja o que Paulo fala quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta. Olha o que ele diz aí. Quem pode ler para a gente? 1 Timóteo 4:7. Isso. Exatamente. Viver piedosamente, isso é um exercício. E piedosamente é aquilo que Paulo está dizendo, olhando para o autor e consumador da fé e fazendo tudo, ou buscando fazer tudo para a glória de Deus. Rejeita as coisas que não pertencem a Deus, deixa-as de lado e busque aquilo que glorifique a Deus. Viva piedosamente, ou seja, busque a purificação e exercite na vida de piedade.
Olha que interessante. Mais ainda, testemunhando, respondendo às situações. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, olha o que ele diz aqui. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele diz assim, no versículo 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o meu modo de viver deve ser diferente do ímpio. E isso vai ser evidente em resposta às situações que surgem na nossa vida. Como respondemos às situações vai revelar claramente o quão nós temos o grau da busca de santidade ou de santificação na nossa vida. No nosso crescimento espiritual, na nossa maturidade espiritual. E dependendo das respostas que nós temos nas situações da vida, nós vamos ver que muitas vezes somos imaturos espiritualmente. Muitas vezes nós respondemos do mesmo jeito que o ímpio. E é um momento que eu tenho que pensar e refletir e dizer, um momento. Será que é assim que Jesus responderia a essa situação? E uma coisa que nós precisamos sempre fazer. Jovem, preste atenção. Paulo escreve na segunda carta ao jovem pastor Timóteo o seguinte: foge das paixões da tua mocidade. Não tente encarar determinadas situações achando que você vai prevalecer sobre elas. Cuidado. Eu na universidade, eu tomo muito cuidado. Lembre-se, eu disse, lá na faculdade, todo mundo sabe que eu sou pastor. E eu tomo muito cuidado. Muito cuidado. E eu comecei a tomar o cuidado porque, de uma maneira imatura, eu estava era meu primeiro ano ali na universidade, dando aula, tal, etc., corrigindo as provas, passei as notas dos alunos, fiz a vista de prova com eles, tal, etc., tal. E aí uma aluna chegou para mim e disse assim, professor, eu preciso falar contigo. Eu falei, pode falar. Não, fala aí com os meus colegas primeiro, eu fico por último, eu falo contigo por último. Eu falei, ok. E eu, atendendo aos alunos, com dúvida de notas, tal, etc., tal, né? Faltas, aquela coisa toda, ajeitando. Eu quero dizer para vocês que, não sei se é bom, se é ruim, eu busco ser um professor muito misericordioso com o aluno, né? Não só com nota, mas com falta também, quando eu posso, né? E eu não gosto de prejudicar ninguém, ao contrário, eu entendo a situação deles, gente que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, é terrível. Então, às vezes eu sou muito misericordioso, busco ajudar, quando dá para ajudar, quando não dá, falo, não dá, não tem como. E aí, atendendo, os alunos saíam. Ficou só a aluna na sala de aula, uma aluna. E eu estou lá e falei, pois não, pode falar, filha. Aí ela pegou, fechou a porta da sala de aula e veio falar comigo, sentou na mesa e disse assim, vamos negociar a nota aí? Falei, negociar? Como assim negociar? E aí, o resto ficou uma coisa muito desagradável, né? O que ela disse para mim. E eu disse para ela assim, vai fazer uma coisa, filha? Vai estudar, vai. Eu fui para a porta, abri a porta, pedi para ela sair, fechei a porta e fiquei pensando,
Agora essa garota pode ir à diretoria ou à coordenação e dizer que eu tentei seduzi-la. Pela graça de Deus, isso não aconteceu. A partir desse momento, eu faço o seguinte: quando fica uma aluna na sala de aula fazendo prova, eu me coloco, abro a porta, me coloco metade do corpo para dentro da sala de aula e metade do corpo para o corredor, para as pessoas do corredor saber que eu estou ali. E eu fico olhando ela fazer prova. Foge das paixões da tua mocidade. Não tente encarar as coisas de peito aberto. O problema está ali, vai para lá. O problema está lá, o pecado está lá, vai para lá. Estamos namorando, estão sozinhos? Procure lugar onde tenha gente. Precisamos tomar cuidado, porque o inimigo, ele é muito astuto. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Davi quando ele estava na sacada do palácio e vendo Betseba, né? Foi naquele momento que o inimigo trabalhou na vida de Davi. Foge das paixões da tua mocidade. Cuidado. Precisamos estar vigilantes. Este mundo é muito mau. E, ao mesmo tempo, sujeitando o próprio corpo. Quando fala em sujeitar o próprio corpo, é o seguinte: aprender a ter domínio próprio. Veja lá, 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, a mudança tem que começar por mim. Renunciar às minhas vontades. Hoje eu não estou querendo ir para a igreja, hoje está chovendo, está frio, eu vou ficar em casa assistindo Fórmula 1. Não. Não, corpo. Eu vou para a igreja adorar a Cristo. Porque não é assistindo Fórmula 1 que eu vou glorificar a Deus. Percebe? Eu tenho uma história boa sobre isso, de um pastor que ele viajava muito, ele andava muito em aeroporto. E um dia ele foi comprar jornal, porque o voo dele atrasou. Ele falou: vou comprar um jornal, ficar lendo o jornal enquanto eu estou esperando o voo. E ele foi numa banca de jornal dentro do aeroporto, e tinha o jornal, e a gente sabe que nas bancas de jornal tem aquelas revistas, né? Masculinas, né? E ele ficava olhando aquelas revistas lá. Comprou o jornal, foi embora. Outra vez ele foi viajar, vou comprar o jornal. Ia lá, ficava lá olhando as capas das revistas masculinas. E aquilo foi incomodando ele, porque o corpo dele, a vontade dele, o coração dele dizia assim: vai comprar jornal, vai comprar jornal. E um dia ele disse: não, eu não vou comprar jornal mais, viu? Pare com isso. Ou seja, sujeitando as próprias vontades. É isso que nós precisamos começar a atentar. E por último, a ação da palavra de Deus. Então eu tenho a soberania de Deus, eu tenho a responsabilidade humana e eu tenho a ação da palavra de Deus
no processo de santificação. A ação na mente, ou seja, aprender sempre a pensar como uma pessoa salva, como crente. Veja aí o que Paulo fala em 1 Coríntios 6, versículos 9, 10 e 11. Por favor, alguém poderia ler? Uhum. Isso. Nós éramos tudo isso. E o que somos agora por meio de Cristo? Então devemos aprender a pensar como crentes. E não como aquilo que nós éramos antes. Renovando a mente. E essa palavra renovar a mente, em Romanos 12, é metanoia. É a mesma palavra que é levada quando diz arrepender. Arrependimento e mudança de mente é a mesma palavra, metanoia. E metanoia significa que você dá um giro de 180 graus. Antes você pensava de um jeito, agora você pensa completamente diferente. E isso só é possível por meio da ação da palavra na vida do crente. Outra coisa, aquilo que pensamos, devemos fazer. Veja o que Provérbios diz nesse sentido. Um irmão, uma irmã pode abrir Provérbios 23, 7, por favor? E ler para nós? Uhum. Percebe? Ele pensa, mas o coração dele está longe. Não. O nosso coração deve estar em sintonia com aquilo que pensamos. Eu sei que Deus não quer estas coisas, então eu vou agir da maneira como eu aprendi na Bíblia, que Deus não quer essas coisas. Mas o meu coração diz assim, não, mas não tem problema, vamos lá, todo mundo faz. Não, todo mundo faz, mas Deus não quer assim. Eu não vou fazer assim. O coração e mente trabalhando juntos. E a ação da palavra é exatamente isso. Não só na mente, mas trazendo da mente e levando para o coração. Porque eu conheço gente que conhece muito da Escritura Sagrada. Eu conheço gente que já leu a Bíblia muitas vezes, inúmeras vezes, mas não tem a sua vida transformada. Por quê? Porque ele não levou daquilo que ele tem do intelecto para o coração. Ou seja, ele conhece, mas ele não vive. Então nós precisamos ter a sintonia da nossa mente com o coração. Aquilo que aprendemos da palavra de Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos ajude, pela ação do seu Santo Espírito, a aplicar essas verdades daquilo que aprendemos no nosso coração. A ação da palavra de Deus, sim. Ele parou aqui. A ação da palavra de Deus nas ações e nos hábitos. A santificação envolve a maneira nova como eu devo viver. Ou seja, apresentando-se. Veja aí em Romanos 6,12 o que Paulo fala a respeito nas ações e nos hábitos, no sentido de apresentar-se. Romanos 6,12. Isso.
Veja. Ou seja, eu me apresento de uma maneira diferente daquilo que eu era antes de conhecer a Cristo. Na verdade, aquilo que eu fazia, ele não mais me domina. Por isso que ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, eu vou viver de uma maneira diferente. E esse viver de maneira diferente deve ser algo contínuo na minha vida, exercitando-se. Como Paulo fala em 1 Timóteo 4:7, onde ele diz da seguinte maneira, ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-se pessoalmente na piedade. E ao mesmo tempo, despindo-se e revestindo-se do novo homem. Quando eu vejo esse texto de Paulo em Efésios, que nós temos que nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, da nova natureza, eu lembro daquilo que a gente fazia no hospital. A gente ia lá no setor de doenças infecto-contagiosas. Tinha uma antessala, você se paramentava, colocava luvas, colocava touca, colocava máscara, colocava o avental, colocava a proteção dos sapatos, né? E você entrava no quarto da pessoa. E aquela pessoa tinha uma doença contagiosa. E você ia lá, conversava com a pessoa, falava do amor de Cristo a ela, etc, 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 etc. Depois que nós saíamos daquele quarto, para ir para outro quarto, o que nós tínhamos que fazer? Tirar todo aquele material descartável, jogar no local certo, ir para outro quarto, entrar de novo numa nova antessala e se paramentar de novo todinho. Por quê? Para não levar uma possível bactéria, um possível vírus de um lugar para outro, ou até mesmo se contaminar. A ideia aqui é exatamente essa: tirar tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus na nossa vida. Como? Pela ação da palavra de Deus. E nos revestir do novo homem. Como? Buscando aplicar essa palavra na nossa vida. Importante, meus irmãos. Se os hábitos forem transformados, mas a mente, o resultado, mas não a mente, se os hábitos forem transformados, mas não a mente, o resultado é somente um. Eu estou produzindo o quê? Um fariseu. E exemplos disso podem ser vistos no legalismo, ou seja, pessoas que desejam ser bíblico, mas negligenciam o seu relacionamento com Cristo. Vou na igreja, dou o dízimo, mas a minha vida devocional, a minha vida com Cristo, o meu alimento constante na palavra de Deus, eu apenas mudei uma situação. Antes eu fazia, não faço mais. Mas na verdade eu apenas mudei hábitos, mas eu não tive meu coração transformado. Desculpe, eu não ouvi, meu irmão. Esquecer do quê, meu irmão? Não entendi. Eu não entendi. Ah, sim. É. Uhum. Isso, meu irmão.
Muito bem, é isso mesmo. Entendi agora a questão com o irmão. Obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado. Bem, santificação, ela não é algo que acontece, como eu disse, no estalar de dedos. Ela é algo progressivo, ainda não alcançado. A santificação perfeita, ela só vai ser encontrada num único lugar. Qual lugar que é? Quem sabe? No céu. Só. Neste mundo ainda lutamos contra o pecado. Mas isso não nos deve demover de obedecer o que a Bíblia fala. O quê? Buscai a santificação, sem a qual? Ela é um processo contínuo. Não é algo que eu faço hoje e que vai durar por um tempo. Não. É um processo contínuo, é um caminhar, ela é gradual, como Paulo diz em Gálatas 5,16. E ela deve exigir esforço, sim, como nós lemos lá no texto de 1 Coríntios 9, 24 a 27, como uma corrida, um atleta. Eu não sei quantos aqui gostam de correr. Eu corri, pelo menos eu, mas eu estou 3 anos parado. Eu corri 4 São Silvestres. E eu estava me preparando para correr maratona. Foi aí que aconteceu a tragédia. Fui identificado com 3 bicos de papagaio. Travei. Estava treinando, travei. 3 bicos de papagaio. Mas, quando você vai correr, exige um esforço. Exige um treino. Eu não vou correr uma maratona sem antes treinar. Mas exige um esforço, uma disciplina, o treino. E precisa haver sempre o exercício. E no meio de todo esse processo, sempre haverão lutas e conflitos. Veja o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, por favor. Efésios 6, 10, 11 e 12. Um irmão, uma irmã poderia ler para nós, por favor? Olha quantos inimigos nós temos, hein? Então esse processo, além de ser gradual, deve se empregar grande esforço, porque olha quantos inimigos nós temos que tentam nos demover da busca da santificação. O maior inimigo do ser humano é ele mesmo, o coração enganoso que ele tem. Não? Outra coisa, combate. Sim, nós temos uma luta e nós temos que combater nessa luta. E é interessante que na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que Paulo está dizendo combati o bom combate? Porque a vida de Paulo foi uma luta. O exercício do seu ministério, ele sofreu muitas perseguições, flagelos, prisões, açoites, apedrejamento, violência contra ele, defraudação, falsas acusações, mentiras contra ele, e uma série de coisas. E ele diz, combati o bom combate, ou seja, não que ele lutou com essas coisas, mas ele resistiu no sentido de que ele não se deixou abater por essas coisas. Por isso que combati o bom combate. E um grande perigo, meus irmãos, cuidado.
Sistemas que ignoram essas verdades e aguardam uma infusão, ou seja, um toque mágico, de uma mudança instantânea, não têm base bíblica e merecem ser desconsiderados. Por quê? Porque a santificação ela é um processo, ela não é algo que acontece assim, mas é algo que o crente deve buscar, exercitando-se, combatendo, lutando, trabalhando, revestindo-se, despojando-se, anulando-se muitas vezes, negando a si mesmo, negando suas vontades, se alimentando da palavra, uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus, e ele vai procurando em todo o tempo crescer espiritualmente. É assim. É assim que o crente, ele na sua maturidade espiritual, ele busca ter a estatura e a varonilidade de Cristo, conforme a imagem do Filho de Deus. E aí sim, esse crente, essa igreja, ela será verdadeiramente, nessa maturidade espiritual, genuínas testemunhas de Cristo. É, isso aí, meu irmão. Muito bem. Os irmãos têm alguma dúvida, algumas questões sobre esse tema, que eu possa ajudá-los? Ficou claro? Ficou claro para todos? Ficou? Ok, meus irmãos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Ó, terminei um pouquinho antes já. Vamos orar. Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor, porque a tua palavra é tão rica, Senhor. E ela nos mostra coisas maravilhosas naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e naquilo que o Senhor tem reservado para os teus filhos. Mas a tua palavra também mostra, Senhor, as mazelas do nosso coração. Aquilo que ainda precisamos, Pai, mudar. Reconhecemos que só Tu, Senhor, pode mudar o nosso coração naquilo que ainda falta ser mudado. Por isso, Senhor, nos ajude. Nos ajude a buscarmos com alegria e motivados, sabendo que é para Ti, Senhor, a santificação, para que possamos ser servos fiéis e dedicados no ministério que o qual o Senhor nos confiou, pregar a Tua palavra, Senhor, levar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoe esta igreja, abençoe cada vida aqui nesta manhã, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, e continue nos abençoando durante este dia que dedicamos, Senhor, para estar na Tua casa, no sentido de Te adorar, Senhor, e aprender mais sobre a Tua vontade. Ó Pai do céu, eu Te agradeço e Te peço por todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.